Então, assim, planejamento é o ponto a passo para os dois extremos, para o mais simples e para o mais complexo, né? Digamos que aquela equipe de 5 pessoas, com um gerente, com um cara da TI, com um designer, ele se enquadraria para uma empresa que, de repente, ela queira estar montando uma universidade corporativa, onde as pessoas que vão ter um ambiente de educação, um ambiente de aprendizado bem estruturado e tudo. Isso. Então, vamos supor que eu vou trazer um nome, vamos pensar que uma grande empresa, uma multinacional, quer implantar uma universidade corporativa e tem que ter, no mínimo, uma equipe voltada para aquilo. Se você vai chegar e vai dizer o seguinte, eu quero um curso que é para 40 alunos. Pronto, com essas 5 pessoas você até consegue resolver. Não, mas eu quero um curso, eu quero uma multinacional, ela tem uma sede em cada capital, e eu quero dar um curso de padronização para todas essas situações. Ou seja, o teu espectro não vai ser mais de 40 alunos, já deve ser para uns 300 a 400 alunos. Uhum. 400 alunos já não rola, porque imagina só, uma pessoa só ter que controlar 400 pessoas tirando dúvidas. Não vai rolar, você vai ter que dividir isso daí em turma. Então, um professor ele vai ter que se preocupar com o conteúdo que vai ser o principal. Porém, ele vai ter que ser ajudado por umas outras pessoas chamadas tutores, que eles vão controlar a turma. E aí você já divide, são 400 alunos, você já tira aí, dá para fazer umas 10 turmas, 15 turmas. Quanto menor a turma, melhor, porque você tem mais facilidade. Então, assim, conforme for fazendo a escalabilidade, você vai ter que ver a situação. Será que o servidor, aquele servidor inicial, ele aguenta 400 acessos ao mesmo tempo? Se forem treinamentos gravados, claro, assim, no caso. Eu tenho a minha empresa, que é uma multinacional, né? Tenho 5 grandes filiais em 5 grandes capitais, e eu quero fazer a minha integração, transformar a minha integração com uma espécie de um EAD, né, onde um diretor comercial vai falar sobre a área comercial, onde o diretor vão ser gravados. Ainda assim, tem esse gerenciamento sendo algo gravado que está lá para o novato chegar e acessar e assistir. Tem que ter esse gerenciamento das 400 pessoas novas, algo do tipo. Você pode fazer da seguinte forma: se o seu servidor não aguenta 400, você pode fazer a turma em 2 etapas. Eu faço a turma A numa primeira situação, e eu faço a turma B numa segunda situação. Você faz indiferente para que o seu servidor não tenha uma sobrecarga. Mas isso daí é uma questão mais técnica. O que vai acontecer? Você vai ter que planejar exatamente o que você quer fazer. Vamos pegar aqui agora, no meu curso que eu estou oferecendo, que não, eu quero pegar o depoimento do diretor de logística para ele explicar quais são os problemas que eles estão tendo. Isso é o que a gente chama de objeto de aprendizagem. O que é o objeto de aprendizagem? Ele é o menor conteúdo que uma aula pode ter. Esse conteúdo ele pode ser replicado para outras aulas, certo? Então, se eu estou tendo o cara está falando sobre a parte de logística, só que a logística serve tanto para uma empresa do tipo Microsoft, como uma empresa do tipo, sei lá, que vende biscoito, certo? São coisas diferentes, são coisas de logística, mas você pode utilizar esse objeto de aprendizagem, essa experiência sobre logística, em vários contextos diferentes. Então, quando você vai estar pensando nessa forma, você pode pensar no seu curso, você pensa em pequenos objetos de aprendizagem, e nesses objetos de aprendizagem, eles têm a capacidade de serem reutilizados. Ou seja, num próximo curso, se você precisar de falar de um determinado assunto, você simplesmente copia aquele assunto que já é seu e bota num outro curso. Mas para isso você tem que saber. Aí você vai ter que montar uma outra coisa, que se chama biblioteca que é a biblioteca de objetos de aprendizagem, para você ter dentro da sua situação. Mas isso aí é uma situação grande, né? Como a gente está pensando, você está pensando numa universidade corporativa, você está pensando numa estrutura mais presencial, dependendo da quantidade de cursos que você quer oferecer, por exemplo, se eu estou numa situação grande, eu tenho 27 filiais ao redor do país, eu posso ter um curso que eu quero falar sobre logística, sobre manutenção, sobre a estocagem, sobre diversos problemas. Aí eu vou ter vários cursos acontecendo ao mesmo tempo. É o seguinte, ou você trabalha em paralelo, ou você trabalha em serial. Se você for trabalhar em serial, é a seguinte, eu vou trabalhar, eu vou dar a parte de manutenção, só que eu tenho 400 alunos, só que eu não tenho condição de dar esses 400 alunos ao mesmo tempo, então eu vou pegando turmas de 40. Então eu vou fazer 10 edições daquele curso, só que um depois do outro. Ou, se eu tiver escalabilidade, eu monto uma equipe maior, com mais, e aí eu faço
as 10 turmas acontecerem ao mesmo tempo. Ou seja, você reduz o espaço do seu curso. E aí, depois que eu fizer essas 10 turmas, eu posso gravar esse material e depois só replicar? Você pode replicar, não tem problema. Você replica para a turma A, replica para a turma B. Você vai só atualizando ou trazendo temas novos, né? Coisas novas. Exatamente. Agora, a interação, e você se lembra que eu falei que a interação é a chave do curso? Você está falando de uma coisa, mas está falando de outra, e são aprendizados diferentes. Então, cada turma, na interação, elas vão ser diferentes, mas a base com que elas vão estar se referenciando vai ser sempre o mesmo, que é o material didático. E Luiz, aí levando agora o ponto extremo, que é o cara que quer gastar pouco, né, que não tem condições, não tem um grande orçamento. E aí ele vai ter que pegar várias ferramentas e juntar para fazer esse EAD dele, né? Então, ele pode ter uma máquina bacana, baixar o Moodle, não é isso? Que é gratuito, que você falou? Pode ser, ele pode ter uma máquina bacana, baixa o Moodle. Mas se ele quiser, se ele for um cara bem organizado, e aí eu estou pensando reduzindo o custo ao mínimo. Se ele for um cara bem organizado, por exemplo, ele pode fazer os objetos de aprendizagem dele, por exemplo, ele colocar os vídeos no YouTube. Se ele não tiver ferindo nenhum direito autoral, o YouTube vai deixar o vídeo dele lá. Além disso, ele pode pegar e dizer, não, eu achei uns joguinhos que são interessantes, que traz o conceito que eu estou querendo fazer. Ele pode chegar e disponibilizar esses links para a pessoa. Com esse momento da pandemia, né, várias ferramentas estão sendo utilizadas no caso, né? Então a gente tem o Zoom, que é a própria ferramenta que a gente está batendo esse papo aqui, tem o Google Meet, tem outras ferramentas que estão sendo utilizadas. E a pergunta que eu te faço é, essas ferramentas podem ser consideradas uma EAD ou elas são uma ferramenta que faz parte da questão, né, da metodologia EAD de ensino? Como a segunda opção é a mais adequada. Tanto o Google Meet, como o Zoom, o Zap, o Telegram, elas são ferramentas de comunicação que podem ser utilizadas dentro de um planejamento de um curso de educação à distância. Porque você tem que fazer, na verdade, quando você pensa em AD, você tem que pensar que tudo faz parte de você ter uma comunicação. Então, você tem que ter um ambiente propício para que você possa levar a informação e um ambiente propício que você possa receber o feedback de quem está recebendo a informação que você passou. E as ferramentas são as mais diversas, né? Você pode ter áudio, vídeo, texto e o que vier por aí que está sendo inventado. Então, quando você pensa, se você tem qualquer tipo de meios de comunicação que você consiga entrar em contato com uma outra pessoa, você pode utilizar essa ferramenta de comunicação como um meio de uma forma de você usar e aplicar a educação à distância. Então, assim, nós temos que pensar sempre em qual é a ferramenta mais adequada para se passar determinados tipos de conteúdo. Como eu falei, se você for pensar mais em treinamento, talvez um vídeo gravando o procedimento em si seja mais interessante. Talvez para fazer uma consulta, um vídeo onde ele seja mais ilustrativo, não que se diferencie tanto de uma videoconferência quanto de um vídeo de treinamento, talvez seja uma outra opção, né? Então, são formas e maneiras, assim, e é que nem coração de mãe. Você pode pegar tudo, você não existe nenhum tipo de preconceito em qual ferramenta você pode utilizar, certo? E cabe fazer assim, uma colocação interessante, que a educação à distância hoje ela está sendo muito mais intensa por conta da internet, né? E do momento que a gente vive, mas ela começou a mais... Se você for correr atrás em tempos pretéritos, a educação à distância começa com uma carta. A pessoa escrevia cartas, tirava as dúvidas, levava-se meses entre uma situação e outra, mas a pessoa ia aprendendo, ia conversando. Então, basta ter um meio de comunicação entre duas pessoas que você pode transformar isso com um devido planejamento num curso de educação à distância. A pergunta que eu te fiz agora do Zoom, do Google Meet, pode parecer um pouco simples para algumas pessoas, Luiz, mas eu te perguntei porque eu já ouvi um colega em específico comentando que quero fazer uns cursos lá para minha empresa, vou aproveitar esse momento agora, eu quero fazer uns treinamentos, vou assinar aí um pacote prêmio do Zoom. Né? E aí algumas pessoas podem se confundir nesse intuito de achar que o Zoom é uma plataforma de EAD, né, que o Google Meet é uma plataforma de AD, que na verdade você explicou muito bem para a gente que na verdade são ferramentas que podem ser utilizadas como EAD, né, dentro do EAD, mas que tem toda uma questão no conjunto, né? De novo, assim, vamos voltar para o básico. Você quer fazer um curso?
qual é o seu objetivo, quem são os Certo. seus alunos, certo? E qual é o seu conteúdo, certo? Dependendo dessas 3 situações, aí você pode escolher qual é o conteúdo, qual é a ferramenta que você vai utilizar. E lembre-se, não é uma ferramenta. O Zoom é uma ferramenta. A vantagem do Zoom e do Google Meet é que você pode ter várias pessoas ao mesmo tempo, certo? Então, o que o pessoal tem utilizado, o Zoom como ferramenta, por quê? Porque eles estão fazendo... Se lembra daquele início da nossa conversa? O pessoal está adaptando o ensino presencial, né? Ou seja, o cara está querendo dar a aula que ele dava no presencial da mesma forma que ele dá na distância. E não funciona, não é assim que você vai trabalhar. Inclusive, existem situações onde que as plataformas possibilitam que, por exemplo, essa videoconferência, se ela fosse uma aula virtual, do jeito que o pessoal anda assistindo, ela poderia ficar dentro do ambiente virtual e a pessoa que não teve a oportunidade de estar aqui hoje assistindo, ela vai ver mais tarde, num outro dia. E aí é que entra a questão da flexibilidade. Quer dizer, você poder acessar, não entendi o que ele falou, eu volto o vídeo e vai trabalhando dessa forma. Então, assim, respondendo a sua pergunta, né, mais uma vez, sim, são ferramentas e não existe limites para ferramentas. Você pode utilizar o limite é a sua própria imaginação e se você tiver condição de programar ou de realizar aquela determinada ferramenta. Luiz Paulo, eu queria te agradecer, né, esse papo aqui, eu acho que foi bem esclarecedor, tanto para a gente aqui da Vivaz, como para alguns clientes que vão ter acesso, pessoas que vão se deparar com esse conteúdo aí no YouTube. Queria lembrar também para o pessoal que está assistindo, que vai assistir, que o Luiz, ele é consultor também nessa área, né, ele trabalha com essa questão do EAD, né, a gente vai deixar aqui, Luiz, aqui vai na descrição do vídeo, a gente vai deixar os teus contatos, os teus canais de redes sociais, para quem, caso queira bater um papo contigo, entrar em contato, falar um pouco mais sobre essa questão de AD, né? E eu queria te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo participar aqui dessa conversa, uma conversa bastante agradável, realmente passou-se muito rápido conforme a gente vai conversando. E, assim, estamos aqui para isso mesmo, assim, eu acho assim, que o conhecimento ele tem que ser divulgado, ele não pode ser limitado. E o que a gente puder ajudar, estamos aí. Só queria comentar que, atualmente, eu estou fazendo pesquisa, assim, eu faço essa parte de consultoria de educação à distância, e que, atualmente, assim, eu estou trabalhando numa das minhas paixões, que é tentar transformar a construção de um objeto de aprendizagem usando quadrinhos para você trabalhar com a parte de cursos à distância. Legal.